Quais são os maiores medos da humanidade? Se você acha que insetos, altura ou escuro são as respostas, está enganado. De acordo com várias pesquisas, o maior medo de homens e mulheres é falar em público. Porém, a glossofobia, assim como todos os temores, tem cura. O medo de falar em público é muito comum entre muitas pessoas. Esse desconforto pode atrapalhar tanto na vida pessoal quanto profissional. Por isso, hoje a gente veio aqui na OAB de Juiz de Fora acompanhar a palestra do Marcelo Pepe. Ele é especialista em comunicação e marketing pessoal. O maior medo, o maior motivador do medo de falar em público é a rejeição. As pessoas têm a impressão de que os outros que estão assistindo a sua apresentação vão ficar te comparando ou te julgando. E esse medo do julgamento é que faz a pessoa ter medo de enfrentar uma plateia. Ninguém tem medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar em público. Essa é a diferença. Assim como nos relacionamentos sociais, o medo de falar em público também prejudica a carreira profissional. A timidez e o nervosismo podem fazer com que você perca uma oportunidade de evolução na carreira. Durante a faculdade, eu participei de alguns certames para estágio em alguns escritórios, onde eu perdi a vaga por conta da fala, onde eu tive um pouco de dificuldade, até que na parte escrita, na parte introdutória eu fui bem, mas na hora da entrevista mesmo em si, eu poderia ter sido um pouco melhor. Pelo fato de eu estar iniciando agora o estudo, na carreira de Direito, a questão do argumento é uma coisa que me desarma muito. Então, é por conta disso que eu estou procurando mesmo o curso de oratória. Quando a pessoa tem medo de falar em público, ela perde muitas oportunidades. Às vezes na empresa, em seleções para emprego ou até nos negócios. Quando a pessoa aprende essas técnicas, ela se solta. E a pessoa que era tímida antigamente, aquela pessoa tímida, ela acaba se soltando e se tornando uma pessoa muito mais eloquente, porque a cultura ela tem. O que faltava era um pouco de coragem para falar. Não tenho medo de falar em público, justamente por ser descontraído e tudo mais, eu tenho facilidade, eu não consigo ficar inibido ao falar em público. Já pude participar de vários projetos da faculdade, tenho 1 ano de formado, então isso facilitou bastante. Tive a oportunidade de ir 2 vezes a Brasília, uma em João Pessoa, isso tudo com apoio da faculdade, então, e todas, assim, a maioria é para a apresentação de algum trabalho, Se falar em público ainda é um problema para você, anote esses 3 conselhos do Marcelo. A primeira dica para que você vença o medo de falar em público, a primeira, tem que ter domínio do assunto. Você tem que dominar o conhecimento que você vai apresentar frente à plateia. Não adianta chegar diante de um público e falar abobrinha. As pessoas querem ver que você é autoridade. O segundo ponto que tem que se ter para vencer o medo de falar em público é a prática. Você tem que ter prática de oratória. Toda oportunidade que tiver de vir à frente, de falar diante de uma plateia, aproveita a oportunidade e fale. Isso é a prática. E a terceira dica para você vencer de vez o medo de falhar em público é você gravar as suas apresentações em vídeo, poder observar depois como você ficou, quais foram os vícios de linguagem ou quais são suas qualidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Para quê? Para que você tenha o autoconhecimento.